Vamos começar então, vamos direto para o slide. Aqui a gente tem nossa tela de abertura, bioquímica e água e sais minerais, e logo aqui a primeira informação que eu quero passar para vocês. Bom, aqui está dizendo assim, olha, os elementos químicos mais abundantes nos seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Inclusive, isso forma uma palavra que você pode ler daí de cima para baixo, que se chama CHOMPS. Essa palavra ela é utilizada em algumas questões para justamente se referir a esses átomos, a esses elementos químicos que são responsáveis pelo nosso organismo. Pode voltar aqui para mim? Tudo o que nós temos, tudo o que nós possuímos é composto principalmente por esses 6 elementos químicos diferentes. Sendo que a quantidade e o tipo de elemento que a gente vai encontrar depende muito de qual molécula nós estamos nos referindo. Por exemplo, o carbono é um elemento que ele é encontrado em praticamente todas as macromoléculas que nós possuímos, até porque a gente diz que a molécula que tem carbono na sua composição é uma molécula orgânica. As moléculas que não têm carbonos, elas são moléculas inorgânicas, com algumas raras exceções. De qualquer maneira, carbono é o elemento mais abundante no nosso corpo. Somos feitos de carbono, temos o nosso organismo inteiro sendo montado através desse esqueleto. Hidrogênio acompanha o carbono nessa empreitada. O hidrogênio se liga ao carbono, formando várias outras moléculas. Por isso que nós dizemos que os hidrocarbonetos são a principal ou as principais macromoléculas que formam o nosso corpo. Depois a gente tem oxigênio, que você viu, depois a gente tem o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Desses todos, eu queria focar rapidamente no nitrogênio. Ele é um elemento químico muito importante que forma estruturas muito importantes do nosso organismo. Quer ver? Dá uma olhadinha para mim aqui no slide rapidinho. Olha só. O nitrogênio, que é esse que eu estou puxando a setinha aqui para o lado direito, ele é importante para formar no nosso organismo aminoácidos. Aminoácidos são estruturas, são micromoléculas formadas com radical amina, NH2. Então é necessário que haja nitrogênio para a formação deles. Outra grande e importante molécula que o nitrogênio é responsável pela formação são as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são aquelas adenina, timina, citosina, guanina, ok? Então, eu estou dizendo aqui para você que bases nitrogenadas e aminoácidos são formados junto a partir de nitrogênio. E eu coloquei uma setinha na frente do aminoácido para dizer aqui, olha, que proteínas são macromoléculas formadas de aminoácido. Então, entenda o seguinte, já vamos começar pegando essa ideia aqui, ó. Aminoácidos, eles são usados para construir proteínas, tudo bem? As bases nitrogenadas, elas são usadas para construir um outro tipo de molécula, de macromolécula, que a gente também vai falar nas nossas aulas, que são os ácidos nucleicos. Eu estou falando de DNA e de RNA. Então tá aí, ó, um esqueminha bem rápido para você entender. Deixa eu apagar aqui, fazer melhor essa setinha, para você entender como e o que formam esses nitrogênios. Beleza? Pode voltar para mim. Durante nossas aulas de ecologia, que serão dadas pelo professor Rafael Lira, nós teremos informações importantes, como, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo de um elemento químico em que observamos como o nitrogênio chega ao nosso corpo. Infelizmente, nós não conseguimos respirar nitrogênio e absorver ele, transformando em formas de moléculas orgânicas. A gente até respira ele, mas do jeito que ele entra no nosso corpo, ele acaba saindo. Quem precisa existir para que o nitrogênio seja fixado em moléculas orgânicas são bactérias que vivem no solo. E a gente vai ver bem isso quando falarmos de ciclo do nitrogênio. O importante é que, nesse momento, a gente lembre que o nitrogênio é fundamental ser ingerido para que nós construamos todas essas moléculas que eu mostrei para vocês. O nitrogênio, ele vai ser absorvido, vai ser ingerido no nosso organismo quando nós nos alimentarmos de proteínas, sejam elas vegetais ou sejam elas animais. Então eu queria fazer esse reforço dentro do nitrogênio, mas a gente volta a falar sobre isso quando a gente chegar na aula de proteína, tudo bem? Na sequência eu falei para vocês de fósforo e de enxofre. Esses dois, eles são necessários em menor quantidade no nosso organismo, mas eles são muito importantes, principalmente para a construção do DNA e do RNA.
O fósforo, ele forma um grupamento chamado de fosfato, é PO4, e ele ajuda na ligação dos nucleotídeos, que são as menores partes do DNA. E o enxofre também é importante porque ele é um elemento químico encontrado em vários aminoácidos, formando pontes de sulfeto na formação e na ligação das proteínas. Então lembra dos chomps, que você não esquece mais quais são os principais elementos químicos que formam todos os organismos. Beleza? Vamos voltar para o slide. No slide na sequência, a gente tem justamente a separação que eu citei para vocês no começo, que é substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais, beleza? Então tá aqui, ó, água e sais minerais. Vamos estudar cada uma das duas nessa aula de hoje. E substâncias orgânicas são essas 5 macromoléculas que aqui embaixo estão. Carboidratos, lipídios, teremos uma aula só para isso. Proteínas são importantes para caramba, então teremos também uma aula separadamente só para isso. Ácidos nucleicos e vitaminas, também teremos aulas sobre cada uma dessas macromoléculas. Beleza? Continua comigo no slide. Na sequência, a gente já vai iniciar o estudo sobre a água. Dá uma olhadinha rapidamente aí. E agora pode voltar aqui para mim. Olha, água é algo extremamente importante para todos os seres vivos. É comum que caia alguma questão na sua prova dizendo que encontraram água em determinado planeta. A gente falou sobre isso lá na nossa aula sobre os planetas do Sistema Solar. E é sempre um grande furor na comunidade científica quando a gente descobre que tem água líquida, ou até sólida mesmo, em determinado planeta. O grande lance nisso, acho até que eu comentei com vocês, é que sem água não há possibilidade de ter vida como a gente conhece. E com água há possibilidade de ter vida como a gente conhece. Então, quando a gente descobre que tem água em algum lugar, é possível que haja vida naquele local. No nosso planeta, você deve ter visto aí no slide que eu acabei de passar, nós temos 75% da superfície da Terra composta e coberta de água. Então, são 3/4 do nosso planeta são formados de água. O seu corpo também é formado de água numa proporção imensa. A gente varia um pouco essa proporção conforme a nossa idade passa. Bebês têm mais água, senhores e senhoras de idade têm menos água no seu corpo. Mas a gente fica aí numa média de 70%. Cara, é muita coisa. Tanto que quando alguém começa a emagrecer, a primeira coisa que a gente percebe é que ela desincha e ela dá uma secada, até muda um pouco o rosto, enfim. O motivo disso é porque ela perdeu bastante água, que é a principal molécula que forma o nosso organismo inteiro. Tá, Feitosa, mas explica para mim, por que que a água é tão importante assim? O que que a água tem que faz com que ela seja tão relevante, tão importante? Então eu quero que você olhe no slide comigo para a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá? Olha só. A molécula de água, famosa molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio, que são esses que eu estou circulando, e um átomo de oxigênio. O grande lance é que a molécula de água, ela tem uma forma estrutural bem peculiar. Os 2 átomos de hidrogênio, eles ficam posicionados para o mesmo lado. Observe que eu estou botando uma seta para baixo e uma outra seta para baixo aqui, demonstrando que o átomo de oxigênio, ele fica um tanto quanto isolado, separado daqueles 2 átomos de hidrogênio. Isso gera uma angulação. Existe uma angulação que nós podemos até marcar aqui assim, ó, entre esse átomo e esses outros 2 átomos aqui. Essa angulação é responsável por gerar uma região mais positiva, que seria a região que se encontra esses 2 átomos de hidrogênio. Essa região ela fica mais positiva por conta de mais elementos químicos aqui com cargas positivas, e essa região de cima, ela fica mais negativa por conta da ausência desses hidrogênios. Então, a molécula de água, graças a essa característica, ela pode ser configurada e dita, olha só aqui em cima, como uma molécula polar. Molécula polar. Volta aqui para mim. Quando você diz que alguma molécula é polar, significa que ela tem carga. E o melhor, que ela pode se ligar com outras moléculas que têm carga. Então, o grande lance da água, o grande mistério, digamos assim, é que ela pode fazer ligações químicas com outras moléculas polares. E existem muitas moléculas polares no nosso organismo. Então, ela acaba ajudando a reações químicas acontecerem.
Guarda isso que eu acabei de falar na sua cabeça, no seu coração. A molécula de água auxilia reações químicas a acontecerem. Ela é a responsável por permitir que reações químicas aconteçam. Se não tiver a molécula de água, algumas reações até podem se processar, mas é muito mais lento e tem outras, uma grande maioria, que nem irá se processar. Então, a molécula de água é necessária para que nós vivamos, para que nós tenhamos as reações químicas acontecendo. É por isso essa grande importância da água para a nossa vida, para a nossa existência. Quando cair essa questão na prova, eu quero que você não erre. Vai perguntar a importância da água e você vai ter que marcar a opção que diz permitir reações químicas acontecerem. Existem dois tipos de reações químicas. Uma que se chama hidrólise e a outra que se chama síntese por desidratação. A diferença entre elas é que em uma nós temos a formação de água através da ligação de duas moléculas, ou até mais. E a outra, nós temos o consumo de uma molécula de água a partir da quebra de determinada molécula. Então é mais ou menos o seguinte: você tem uma molécula e tem outra que precisa se ligar. Ao se ligarem essas duas moléculas, é normal que uma perca um hidrogênio, a outra perca uma hidroxila, que é o OH. E a gente tem a junção desse hidrogênio com OH formando água. Então aí a gente tem uma síntese daquelas duas moléculas, uma construção delas por desidratação, pela saída de uma molécula de água. O contrário dessa reação química, o antônimo dessa reação química, é justamente a hidrólise. Quando essa molécula grande que foi formada é quebrada, é necessário que a gente tenha água presente para que aconteça a ligação da OH e do hidrogênio com cada uma daquelas duas que a gente havia falado. Então, na digestão, que é uma forma bem fácil de você entender, você só quebra proteínas, você só quebra carboidratos se você tiver água presente. A água vai permitir que haja a quebra dessas moléculas e a estabilização dos produtos que foram formados. Tudo bem? Então, volta lá para o slide. A gente tem a última parte dizendo que a água é responsável pela formação de ligações de hidrogênio. Deixa eu apagar aqui rapidinho, para não ficar muito confuso para você. Observe que o nome mudou, hein? A gente, às vezes, fala com os nossos alunos pontes de hidrogênio, né? Agora chama ligações de hidrogênio, tudo bem? Pode voltar para mim. Não que esteja errado chamar de ponte de hidrogênio, é apenas uma forma menos atualizada. Então vamos nos atualizar. Ligações de hidrogênio é como a gente chama. E essas ligações de hidrogênio são o que, Feitosa? São ligações realizadas entre os hidrogênios de moléculas de água vizinhas, adjacentes. Essas são ligações que não são muito fortes, são fracas, mas a quantidade de ligações de hidrogênio que são formadas quando nós temos grande quantidade de moléculas de água é tão intensa, tão grande, que acaba que a molécula, que a estrutura da água, ela tem uma certa estabilidade, uma certa garantia de unidade entre essas moléculas. Quando você pega um copo d'água e joga para baixo, você vê que ela sai em filete. E ela sai em filete porque cada molécula puxa a outra. A de baixo puxa de cima, que puxa de cima, então ela vai descendo perfeitamente, formando aquele filete. E são ligações de hidrogênio que mantêm essa água unida, ok? Vamos ver essas ligações de hidrogênio aqui no slide? Olha só. Aqui no slide, a gente tem justamente isso, olha. Um hidrogênio, que está aqui, eu estou pintando de vermelhinho para você, nessa imagem aqui, ó, tá? Se você não está vendo. E aqui eu tenho um oxigênio, ok, da outra molécula. Então, o hidrogênio se liga com o oxigênio da outra molécula. Aqui é a mesma coisa, o hidrogênio se liga com o oxigênio da outra molécula. E assim sucessivamente. Volta aqui para mim. Eu acho que eu comentei rapidamente dizendo que o hidrogênio se liga com outro, né? Não. O oxigênio se liga com o hidrogênio. E aí formam as ligações de hidrogênio. Essas ligações, elas só acontecem também por conta das cargas, né? A parte do hidrogênio é uma parte positiva, a parte do oxigênio é uma parte negativa. Então, quando a parte negativa se aproxima da parte positiva, ocorre uma atração e aí a gente tem a formação da ligação de hidrogênio. Beleza? Bom, vamos então aproveitar a sequência para ver as propriedades da água, que são todas determinadas por conta dessas características que a gente acabou de falar. Olha aqui no slide, a gente tem aqui, primeira propriedade da água é a coesão. Coesão é uma atração entre as moléculas de água e que é determinada principalmente pelas ligações de hidrogênio que eu acabei de citar para você. Então, é importante que haja essa coesão para que a molécula de água, para que a estrutura da água
se mantenha coesa e garantia de unidade. É importante para o nosso corpo essa propriedade, porque graças a essa coesão, nós conseguimos fazer com que a água ela passe por várias partes diferentes do nosso organismo. Quer ver? Volta aqui para mim. Quando você bebe água, a água que você bebe, ela passa pelo seu tubo digestório e ela é absorvida em várias partes desse tubo digestório, mas principalmente no intestino delgado. Quando a água começa a ser absorvida, uma molécula acaba puxando a outra e a gente tem uma grande quantidade de água passando pelas nossas proteínas transportadoras na membrana. E isso é graças à coesão que essa molécula de água tem. Naquela história lá de que uma molécula acaba puxando a outra, ok? Vamos voltar para o slide. A gente tem então na sequência a adesão. Tá vendo aí, ó? Adesão. Adesão, está escrito na frente, é a atração entre as moléculas de água e do recipiente. Do recipiente. Volta aqui para mim. Como é que seria isso, essa história de adesão? Eu gosto de usar um exemplo aqui nesse momento, bem moderninho até. Sabe quando você vai no restaurante japonês? E aí tem shoyu, né? O pessoal come shoyu e tal. Se você pegar um guardanapo e você colocar o guardanapo, só a pontinha dele no shoyu, e deixar parado, você vai perceber que aquele shoyu, aquele líquido que tem água, ele vai subir pelo guardanapo. E daqui a pouco ele vai molhar o guardanapo inteiro, vai ficar todo escuro, todo negro. O motivo disso é porque existe uma ligação das moléculas de água com aquele guardanapo. E conforme vai aumentando, desculpa, aumentando não, conforme você vai ficando parado ali esperando aquele shoyu com água se misturar com o guardanapo, a água vai sendo levada para a região que ela está menos concentrada, para a região que tem mais papel. Então, a gente acaba tendo o papel todo ficando molhado, principalmente por causa dessa adesão que ele cita aí. Isso é muito. Agora vamos voltar para a biologia, né? Isso é muito comum e muito utilizado pelas plantas. Quando uma planta precisa puxar a água lá do solo, do subsolo, e levar a água até as suas folhas na parte superior, ela vai usar a coesão que a gente falou antes da água, a molécula de água uma se ligando com a outra, ficando bem coesa, mas a adesão que vai existir entre a água e as paredes internas daquela planta, do xilema, que é o tubo transportador de seiva bruta, vai ser super importante para que essa água consiga subir até a parte mais alta daquela planta, beleza? Vamos lá que tem mais duas, na sequência tem a tensão superficial e tem a capilaridade. Eu vou começar com a capilaridade daqui de baixo, que é justamente o que está sendo mostrado nesses tubos aqui. Olha só, tenho 3 tubos embaixo. Observe que tem o tubo 1, que eu estou botando aqui o número do ladinho, tubo 1, tubo 2 e o tubo 3. No tubo 1, a gente tem um tubo mais grosso, o tubo 2 mais fino e o tubo 3 mais fininho ainda. Os 3 tubos foram colocados nesse recipiente com água e a gente percebe que o tubo 3 é aquele em que a molécula de água mais alto, as moléculas de água, desculpa, mais alto alcançaram, mais alto subiram. Estou aqui, ó, marcando uma linha imaginária para vocês observarem que as moléculas de água subiram mais alto nesse tubo 3 e o motivo, volta aqui para mim, é porque esse tubo é mais fino. Quanto mais fino é o tubo, a gente tem uma quantidade de água se conectando com a periferia, com o tubo propriamente dito, maior, e isso faz com que ela consiga subir e elevar para mais alto o seu alcance. Então, as plantas também utilizam-se dessa característica. Os seus tubos transportadores de água, de seiva bruta, aquele exemplo que eu dei, eles são muito finos. Então, graças a essa característica, a água consegue subir bastante alto e consegue chegar mais lá em cima. É claro que tem mais coisas aí, mas eu não vou dar muito spoiler agora não, porque a gente vai ter essa aula de vegetal depois com o professor Daniel Reis, ok? Para finalizar, faltou a tensão superficial. Eu quero que você olhe para o desenho, para a imagem, para a foto, na verdade, que tem aqui na sua direita, olha só. Na sua direita a gente tem um inseto, beleza? 3 patas aqui, 3 pares de patas, né? Tem uma asinha ali em cima. Esse animal, ele está em cima da água. Ele está like Jesus, andando em cima da água.
Como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue ficar em cima da água? Volta para mim. Ele consegue fazer isso porque, primeiro, ele é muito leve. E segundo, porque a água possui essa característica chamada de tensão superficial. Como as moléculas de água, elas têm uma forte coesão, quando você tem uma quantidade de água em determinado local, seja no rio, seja no mar, aonde você queira que seja, até num copo d'água, existe uma região superior que ocorre uma tensão das moléculas, chamada de tensão superficial, em que as moléculas de água mantêm a sua agregação de forma mais robusta, mais firme. Então, é possível que aconteça esse fenômeno, né, de um animal ficar em cima, posicionado em cima da água, graças a essa propriedade que a água também possui e que também é utilizada por organismos vivos. É muito interessante a gente sempre falar que todas essas propriedades, elas são encontradas e são utilizadas por organismos vivos. Antes de eu passar o slide, tem uma coisa importante que eu quero mostrar, falar para vocês. A gente observa que algumas questões falam sobre a existência de água, relacionando a existência de água com a existência de vida, beleza? Mas também tem questões que relacionam a falta d'água à não existência de vida. Um exemplo clássico que costuma cair em provas é quando perguntam para você sobre o processo de salgamento. O que tem a ver o processo de salgamento com a não existência de vida e com a redução da quantidade de água em determinados alimentos? O mais famoso é a carne seca, ou charque, como em algumas regiões do Brasil a gente chama. Quando nós temos um pedaço de carne sendo besuntado de sal, colocado dentro do sal e deixado exposto para que esse sal atue, esse sal ele vai retirar a molécula de água ou as moléculas de água que tem nas células dessa carne. E aí nós teremos um secamento, um ressecamento dessa carne. Isso é muito interessante quando você quer conservar esse alimento, porque se não tem água nessa carne, não há possibilidade de existência de vida. E aí, vida que eu estou falando é bactéria, contaminando aquele alimento. Então, lá na época do feudalismo, mais antes até, os seres humanos, eles usavam sal para conseguir fazer a aclimatação, para conseguir fazer o condicionamento, desculpa, dessas carnes que eles caçavam, já que não tinha geladeira na época. Então, como a carne estragava muito rápido, era muito utilizado o sal para isso. A gente usa até hoje, só que em outras proporções. Tudo bem? Vamos para o próximo slide, então? Olha aí. Aqui nós temos uns animaizinhos bonitinhos, temos uma pessoa suando, e aí tem a primeira informação. A água, ela tem como função no nosso organismo a moderação de temperatura, graças ao fenômeno, à propriedade dela possuir um alto calor específico. O que é isso aí? Conceito de física, Feitosa? Explica para mim. Estamos vendo aqui o hipopótamo na esquerda, estamos vendo ali um macaquinho de boa na direita. Esse macaquinho, ele está num lugar frio, tá? E essa água que ele está se banhando aí é uma água mais quente. Então ele está se aquecendo. E o hipopótamo é o contrário. Ele está num lugar quente e a água está resfriando ele. E a pessoa que aqui do lado está suando. Acabou de fazer academia, então volta aqui para mim. O que acontece com essa história de moderação de temperatura? A água, ela demora muito para ganhar calor. E depois que ela ganha calor, ela demora um tanto para ela perder esse calor. Isso é graças ao fato dessa molécula, dessa substância, possuir um alto calor específico. Bom, o que acontece quando um animal, ou quando até um vegetal mesmo, se utiliza da água para controlar sua temperatura? Se você tem muita água no corpo, você pode andar ao sol a 45 graus, sol de Cuiabá que seja, um abraço para a galera de Cuiabá, que é o seguinte, você não vai fritar. Porque, teoricamente, a 45 graus, se a sua pele não tivesse uma grande quantidade de água, essa pele esquentaria tanto que ela poderia sofrer danos severos por causa desse calor. Você não frita, literalmente, porque a água que se encontra nas suas células absorve esse calor vagarosamente e não deixa com que você fique muito quente. Se você aquecer demais, as glândulas sudoríparas que você possui jogarão água para fora e essa água ficará em volta da sua pele. Quando essa água do seu suor
ganhar calor suficiente, ela vai evaporar, liberando esse calor, jogando esse calor para fora, para longe do seu corpo. E aí o suor irá te refrescar. Então ela te controla, a água te controla, tanto estando dentro do seu corpo, se aquecendo vagarosamente, num calor, né, numa situação quente, quanto produzindo suor e liberando esse calor na forma de evaporação desse suor. E o contrário também é verdadeiro. Quando você está num local muito frio, a água que você possui, ela tem uma certa quantidade de calor, porque o seu corpo tem uma certa quantidade de calor. O seu corpo ele tem, na parte interna, algo em torno de 36,5 graus Celsius. Então essa água ela vai se encontrar mais ou menos nessa temperatura, e conforme você, se você estiver numa situação de frio, né, um frio de São Joaquim, um abraço para a galera de São Joaquim, e aí você tem lá, sei lá, 5 graus, 1 grau Celsius. Você não vai resfriar o seu corpo tanto, porque a água que tem dentro de você, ela se manterá, quente o suficiente para que os seus processos vitais consigam funcionar e você não tenha problemas com hipotermia. É claro que se a temperatura for muito fria, e a gente está falando de menos 20 graus Celsius para baixo, e você não tiver protegido, não tem o que fazer. Você vai ter desnaturação de proteínas, você vai ter problemas com isso, e aí você pode sim ter hipotermia. Até antes disso, você pode ter hipotermia se você não estiver protegido de forma satisfatória, beleza? Então, o autocloro específico é importante para fazer com que aconteça esse controle da temperatura do seu organismo. Vamos lá para o slide próximo. A gente tem aqui, ó, uma característica importante, meio física, mas que às vezes cai também para a gente. A expansão sob congelamento. Observa que aqui tem um iceberg, beleza? Aqui tem um camarãozinho bacana que está embaixo provavelmente de uma região de geleira, e aqui em cima a gente tem o gelo, ok? Volta aqui para mim. Vocês já devem ter estudado em física o comportamento anômalo da água. É um comportamento diferente no que se refere à expansão dessa molécula quando ela chega a uma certa temperatura. E isso é um fator que é responsável também pela característica de a água se expandir quando fica muito fria. É por isso que a água congela e forma esses blocos de gelo que ficam flutuando em cima da superfície do mar. Mas não é isso que eu quero citar agora, não. O que eu quero citar é o seguinte: em locais onde nós temos congelamento de lagos, onde nós temos congelamento de partes de rios, é muito comum que a gente observe, na verdade é muito comum não, sempre acontece, da água na superfície ficar congelada, mas a água na parte de baixo ainda ficar na forma líquida, mesmo que ela esteja mais fria até do que a parte de cima. Isso tem a ver com a expansão sobre o congelamento da água. Isso é importante porque toda a vida marinha e a vida dulcícola que existe, que fica abaixo desse gelo, ela é mantida. Se todo o rio se congelasse, ou se todo o lago se congelasse, nós teríamos a morte desses animais, que vivem na parte onde há necessidade da água líquida. Beleza? Então tem essa característica da água que pode aparecer em alguma prova para você saber, por isso que a gente está comentando aqui. Beleza? Então vamos lá para o próximo slide. Aqui a gente tem alguns termos técnicos sobre água para a gente decifrar e saber exatamente o que está acontecendo. Olha só, a água ela é chamada de solvente universal. E o motivo você já sabe, que é porque ela é polar, porque ela tem carga, ok? Então, essa é a primeira característica que eu quero botar aqui nesses termos técnicos. Ela, por conta de ter carga, ela é uma substância que pode se ligar com outras moléculas polares. As moléculas que são polares, que se ligam com a água, elas são chamadas, estou escrevendo aqui embaixo, tá? De moléculas hidrofílicas. Moléculas hidrofílicas, ou hidrofílico, se for o caso, uma molécula aí masculina. Então, hidrofílico é aquilo que pode se ligar com a água, beleza? Enquanto moléculas apolares são moléculas, olha aí, o A de não, que não conseguem se ligar com a água. As moléculas apolares, elas são chamadas de moléculas hidrofóbicas. Então, hidrofóbicas é aquela molécula que não consegue se ligar com a água.
E isso é interessante você saber, porque nós vamos falar de moléculas tanto apolares quanto dipolares, tudo bem? E mais uns termos técnicos importantes. Como a água é responsável por solubilizar substâncias, por se ligar com substâncias até sólidas e dissolvê-las, a gente chama a água também de solvente, ok? De solvente. Ela é considerada um solvente universal justamente pela grande capacidade de solubilização de determinadas substâncias. Mas ela é um solvente. Existem outros, ela é um deles. E soluto é tudo aquilo que a água consegue solubilizar, ok? Aquilo que está lá misturado com a água. E aí um conceito químico importante e relevante, quando você tem soluto mais solvente, você tem uma solução, ok? Inclusive em química a gente estuda bastante isso, né? Várias reações químicas, vários processos que acontecem nas soluções. E até algumas classificações também. Volta aqui para mim. Só para a gente relembrar isso aqui rapidinho, a gente pode ter soluções homogêneas e heterogêneas. Na química a gente acaba estudando isso. Soluções homogêneas são aquelas em que nós temos apenas uma fase na sua observação. Por exemplo, se você pega sal e água e mistura, você mistura todo ele, você dissolve todo aquele sal, você não sabe dizer exatamente onde é que está o sal, onde é que está a água, a não ser que você coloque muito soluto, muito sal e forme um precipitado embaixo. Isso é uma solução homogênea. Uma solução heterogênea é aquela que não há mistura completa, não há mistura perfeita. Então, a gente observa a diferença entre as fases dos solutos e até do soluto entre o solvente. Acontece quando você mistura gordura com água. Ficam duas fases diferentes. O menos denso fica em cima, o mais denso fica embaixo, e aí você consegue ver as duas bem diferentes. Bom, já que eu falei de sal e água, olha no slide rapidinho aqui comigo. Nesse desenho aqui, na parte de cima, a gente está observando justamente as moléculas de cloreto de sódio. Então aqui, ó, tudo que está de verde e amarelo na sua tela, essa parte aqui, são moléculas de cloreto de sódio. O sódio tem carga positiva, essezinho daqui. O cloro tem carga negativa, esse maior que se encontra aqui. Tem vários sódios e vários cloros ali. Quando você mistura com água, olha só, as águas estão chegando exatamente aqui na minha seta. As moléculas de água, elas se ligam sua parte positiva com o cloro e sua parte negativa com o sódio. Então, nós temos, dessa forma, o cloro separando-se do sódio, ou seja, ocorreu uma solubilização, ocorreu uma separação dessas moléculas, graças à presença da água, ok? Então, vamos lá, volta aqui para mim rapidinho. A água ela é muito importante por conta exatamente dessa capacidade de fazer essas reações químicas que a gente falou lá atrás e também dessas dissoluções que ela acaba separando moléculas polares. Muito comum e muito constante no nosso corpo. A todo momento nós passamos por processos desses. E tudo isso que eu falei agora é o que você precisa saber sobre água para a sua prova. Ainda na aula de agora, a gente vai falar de sais minerais e aí a gente vai decifrar aqui os principais sais minerais, quais são as importantes características deles. Vamos direto para o slide. Vamos lá? Sais minerais, já na sua tela, são íons combinados a moléculas orgânicas ou na forma de cristais. Química primeiro, o que seria um íon? Volta aqui para mim. Um átomo que tem carga, seja positiva, seja negativa. Se ele for um átomo com carga positiva, é porque ele perdeu elétrons, então ele é um cátion. Se ele for um átomo com carga negativa, é porque ele ganhou elétrons, então ele é um ânion. Lembra disso? Bom, de qualquer maneira, esses íons que nós possuímos no nosso corpo, eles são importantes porque eles ajudam, olha a palavra, a regular o nosso metabolismo. É fundamental que você tenha cálcio, que é um cátion, no seu organismo. O cátion do cálcio, na verdade. Porque ele vai ser importante para formar os seus dentes, para formar os seus ossos, para fazer com que haja coagulação sanguínea, para fazer com que você tenha contração muscular. Tudo isso você tem que dominar, você tem que saber. Durante as nossas aulas de fisiologia, comigo, eu vou falar para você exatamente o que esses sais minerais fazem em cada processo do nosso corpo.
Mas agora eu já quero dar um grande spoiler de todos eles. Vamos falar aqui dos principais. Eu fiz uma lista aqui bacana com 6, que são os principais e mais famosos que podem cair para vocês. Então vamos ver essa lista? Vamos lá? Olha só, do lado direito seu, daqui a pouquinho eu mostro essa garrafinha d'água que está aqui na esquerda. Do lado direito a gente tem o cálcio, que foi o primeiro que eu falei. Depois tem o cloro, o ferro, o fósforo, o potássio e o sódio. De cima para baixo, cálcio, componente de ossos e dentes, atua também na contração muscular, não está aqui, mas pode anotar. E também na coagulação sanguínea. Deixa eu botar para você ter o seu print bem bacana, tudo bem? Então tá aqui, ó, coagulação sanguínea. Vou deixar escrito aqui. Ó, letrinha pequenininha, pá, do lado, show de bola. E aí, onde, Feitosa, eu consigo cálcio? Porque, caraca, eu tô mal, tô ficando velho. Aqui, ó, verduras e leite, ok? Se você é uma pessoa que não toma mais leite, porque você já estudou sobre isso e entende que leite é desnecessário para o adulto, não tem problema. Você pode consumir e conseguir cálcio em verduras, em grande quantidade de verduras. Couve, por exemplo, tem bastante cálcio. Cloro, importante no equilíbrio hídrico das células. É encontrado no sal de cozinha. Uma pequena quantidade de sal todo mundo precisa comer, tudo bem? Até porque ele vem com bastante iodo, que é um outro sal mineral que não está na minha lista aqui, mas a gente vai falar dele depois. Ferro, componente da hemoglobina. Graças a ele, você tem transporte de oxigênio. A falta dele causa anemia, hein? Cuidado. Onde é que você consegue ferro? Fígado, gema de ovo, feijão, beleza? Fósforo, ele é componente do DNA e do ATP. Olha, a gente vai falar bastante de ATP, hein? Também presente nos ossos e dentes. Leite e carne. Se você não come leite, e se não toma leite, né? E se você é vegano, você também consegue fósforo em fontes de vegetais de alimentação. Potássio, importante no equilíbrio hídrico das células e em ação conjunta com o sódio. Então, sódio e potássio juntos, eles formam a dupla que vai ser responsável pela osmorregulação, tudo bem? A gente vai falar também sobre esse assunto mais tarde. E aí, leite, cereais e verduras. Sódio, papel importante nos impulsos nervosos e no equilíbrio hídrico, e você encontra no sal de cozinha, junto com aquele camarada lá de cima, que é o cloro. Beleza? Queridos, antes de sair do slide, olha só aqui essa garrafinha que está do lado direito. Quando você bebe água, você nem imagina que tem bário na água, que tem potássio na água, que tem fluoreto na água, ou que tem até estrôncio na água. Olha aí, magnésio, sódio, brometo. Caramba, Feitosa, volta aqui para mim. Cara, o que você toma não é água mineral? Se é água mineral, tem H2O e tem minerais nessa água. É necessário que tenha minerais, porque se não tiver minerais, essa água está destilada. É uma água que foi retirada todos os minerais que existem nela e essa água destilada faz mal para você. Ela é tão hipotônica que por onde ela passa, ela acaba retirando solvente das suas células. A gente vai falar disso melhor lá na frente na aula de membrana. Mas é necessário então que a água tenha uma certa quantidade de minerais, até para repor os minerais que você perde no suor, na urina, todos esses minerais que a gente falou aqui agora dessa lista, você acaba eliminando uma certa quantidade na urina. Não pode ter excesso deles, não pode ter excesso de cloro, de cálcio na sua urina nem no seu suor, mas é comum ter. Você sabe que o suor é salgadinho, não é isso? A lágrima é salgadinha. É justamente por conta desses sais minerais que a gente acaba eliminando. É importante que a gente tenha uma certa reposição. E a água mineral, como ela vem do solo, como ela é retirada do chão, ela vem com minerais do solo. E isso faz parte do ciclo desses elementos químicos que o professor Rafael Lira também vai explicar para vocês. Beleza? Queridos, essa foi a nossa aula de água e sais minerais. A gente fica agora por aqui e depois a gente volta com a nossa aula de carboidratos. Tudo bem? Um grande abraço, até a próxima.